Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Capítulo 19. Reencarnes para a renovação da Terra. Um aborteiro sequer imagina o mal que está fazendo ao seu próximo e a si mesmo. Bastava lembrar que se sua mãe o tivesse abortado, não estaria vivendo a oportunidade da encarnação. Aloísio, ao falar essas palavras, pareceu-me bastante triste. Toquei em seu ombro. Querido irmão, não esqueçamos que todos nós teremos de prestar contas dos nossos atos. E a um aborteiro muito será cobrado, principalmente se ele um dia jurou perante Deus defender a vida. Mas até lá ele causará muitas dores. Enquanto conversávamos, Misael informou-nos que iríamos a outra colônia reencarnacionista. Nem sei o que senti, mas se isso ocorresse antes, eu iria gritar de alegria. Mas no momento sentia-me muito preocupado com o rumo que os seres encarnados estão dando à própria vida. Não demoramos a chegar. A colônia era muito bonita, florida, clara, muito luminosa mesmo. Fomos levados ao departamento, onde Antério e Anita nos aguardavam. Muito gentis. Levaram-nos até o auditório, que já se encontrava quase lotado. Uma melodia lindíssima imantava o ambiente. Fizemos uma prece, e no palco um irmão iniciou a palestra. Deus seja louvado, irmãos. Feliz do homem digno, que é chamado Filho do Senhor. Bondade suprema que nos criou simples e inocentes, e ainda nos ofertou a liberdade. Liberdade esta que ainda não sabemos desfrutar, sem cometer injustiças. E uma das mais terríveis é o assassinato. O homem participa das coisas de Deus, mas não é Deus. Por ser ele uno, indivisível, eternamente justo, força e luz do universo. Mas como filho de Deus, precisa buscar a sua semelhança. E isso só ocorre com a perfeição, que se distancia do homem rude, mau, egoísta, avaro e orgulhoso. Todavia, Deus crê em nós. Por isso manda os seus mensageiros nos ensinarem o caminho, a verdade e a vida. O maior deles foi o nosso irmão Jesus. Quantos ensinamentos! Contudo, ainda não os assimilamos. Vivemos atrás de fenômenos e gurus. Quando o Filho de Deus que se fez homem ensinou-nos o amor duplo. Mesmo assim ainda falhamos, ainda ignoramos o Evangelho divino, e os erros se acumulam em nossas fichas kármicas. Dentre as maiores violências contra a lei de Deus está o assassinato, e o mais frio e o mais covarde tem o nome de aborto, visto que o renascimento na matéria é de vital importância para o rápido crescimento espiritual. Em razão de ser o corpo de carne, um dos mais valorosos vínculos no caminho longo da evolução, a encarnação é valiosa dádiva aos espíritos aflitos e desesperados. Eles necessitam da escola física e buscam o corpo material para resgatar suas faltas pregressas. Preocupados com as rejeições que vêm ocorrendo em relação à gravidez, o plano mais alto buscou um meio de amenizar a violência praticada contra esses espíritos que precisam de um corpo carnal. Portanto, hoje, no ano de 1989, não se concebe que uma mulher engravide quando não deseja, a não ser quando estuprada. Vários métodos de limitação de filhos foram descobertos. A ciência deu à mulher meios de evitar a gravidez. Uns alegam razões econômicas, outros deficiências educativas ou doenças físicas. Muito justo. Deus conhece a limitação dos seus filhos. Porém, diante de tantos métodos anticoncepcionais, como admitir a mulher engravidar para depois recusar a criança, buscando soluções violentas para interromper uma gravidez? Não compreendemos essas atitudes, principalmente partindo das mães, mulheres escolhidas por Deus para serem um vínculo desse transporte abençoado, pois graças a ele a terra se renova. Aniquilar a mulher é como matar as sementes, dificultar o florescimento da terra.
Quando sabemos que no plano espiritual existem espíritos que necessitam reencarnar com certa urgência, espíritos por demais carentes de um corpo físico. Quão selvagem e indigno é aquele que, sem piedade, diz não a um desses irmãos. O homem precisa conscientizar-se de que sua vida física é transitória, que logo estará na pátria espiritual e terá de colocar sua consciência no altar de Deus, e bem-aventurado será ele, se ela estiver em paz. Que os casais busquem os métodos de limitação de filhos, mas que urgentemente cesse o fogo ardente e injusto do aborto. O homem encarnado precisa saber que, ao consentir no aborto, está plantando um campo de dor e desespero, seja no plano físico, seja no mundo espiritual. Muitos espíritos conseguem ter assistência, mas existe também o Vale do Aborto, onde organizações das trevas manipulam esses espíritos revoltados. Dominados pelo ódio, acercam-se dos pais que os repudiaram no plano físico, que os eliminaram dos lares terrenos, para torturá-los, seja quando encarnados, seja quando desencarnados. As mulheres, principalmente, que expulsam através do aborto um filho, ignoram o pavoroso inferno de sofrimento que as espera, quando após a desencarnação, esses espíritos aos quais negaram um corpo vêm cobrar-lhes o prometido. Essas organizações contam com a participação de mentes ligadas a perversões sexuais. Elas são cruéis. Espíritos tenebrosos acercam-se das mulheres, provocando dolorosas enfermidades. Muitas vezes, alguns se arrependem e buscam os núcleos reencarnatórios para voltar a esses lares, onde foram rejeitados em condições desumanas, deformados e retardados mentais. Por que muitos casais hoje matam? Porque dizem que não está na época de receberem esses filhos. Mas quando acham que já é tempo, a semente se encontra deformada. Prestem atenção. Em certos casos, o espírito pode levar anos a fio para conseguir reencarnar. Mas quando isso ocorrer, os pais poderão ter filhos problemáticos. Serão sementes que plantaram nesta ou em encarnações passadas e que terão de vê-las germinar. O sexo não é divertimento, é compromisso. E queira Deus todos adquiram consciência desse fato. O aborto é o mais covarde crime que hoje se pratica no mundo físico. E com pesar sabemos que aumenta a cada instante. Precisamos alertar toda a humanidade que ela está na Terra para exaltar a lei do amor. E ninguém merece mais ser amado do que aquele que implora um corpo de carne para cumprir suas tarefas reencarnatórias. Vamos, meus amigos, ajudar uns aos outros. A plateia estática ouviu o irmão Lucindo. Ele se retirou. E nós ali ainda ficamos pensativos sobre tudo o que ouvimos. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.